Gravando. Boa tarde, senhores. Nós decidimos fazer um bate-papo aqui, principalmente falando da parte de intensificação. Isso é um assunto que a gente discute muito dentro dos projetos, então a gente resolveu aqui falar de algumas etapas da intensificação e de modelos de intensificação. E uma pergunta que sempre se depara com as nossas recomendações é a seguinte: cerca elétrica compensa? Então nós fizemos aqui um comparativo entre uma cerca convencional e uma cerca elétrica, tá? E aí comparando o quilômetro de cerca feita. Então nós estamos falando aqui hoje de um quilômetro de cerca convencional em torno de 17 a 18 mil, isso pode variar um pouquinho de região para região, e um quilômetro de cerca elétrica por volta aí de 5 a 6 mil reais, alguma coisa também acima ou abaixo disso. Levando em consideração isso, o que seria, vamos dizer assim, o tchan da cerca elétrica? Na cerca elétrica eu tenho muito mais possibilidade de trabalho. Quanto mais ramais ou mais fios eu puxo da cerca elétrica, mais barato esse sistema fica. Tá bom, mas por onde eu começo a minha cerca elétrica? Nossa recomendação sempre buscar um profissional, tá? Capacitado para esse tipo de projeto, entender qual a necessidade que a fazenda precisa fazer e ter gestão disso tudo para gerenciar essa economia que pode ser feita. E aí, depois dessa discussão, vem a próxima discussão: qual método ou qual modelo eu vou trabalhar de pastejo. E nós trouxemos alguns aqui, que seria um pastejo contínuo, tá? Esse pastejo que não dá descanso para essas áreas e para essas pastagens. Um pastejo alternado, pensando já num primeiro degrau ou numa primeira etapa para uma intensificação, e aí eu venho com situações muito mais intensificadas, que seria um pastejo rotacionado ou rotativo e um pastejo por faixa, que ele pode ser denso ou ultra denso, dependendo da carga instantânea que a gente conseguir dimensionar e fazer dentro dessa propriedade. Mas aí a decisão do produtor foi: eu quero intensificar. E aí normalmente a gente faz algumas perguntas para o produtor, né? Eu consigo bancar esse projeto, tá? A gente tem a necessidade de adubar ou não, vou irrigar, vou dividir, vou respeitar as premissas para o funcionamento do sistema. E aí, por último, vem a famigerada e a mais importante no nosso ponto de vista: nós conseguiremos colher o que foi plantado? Eu acho que essa seria a pergunta que vai nortear toda a diretriz do projeto, por onde eu começo, se eu intensifico ou não. E aí, perguntas respondidas, a gente vem com alguns projetos que já foram feitos, tá? Vários módulos, um módulo só, várias áreas. E aí, pensando nessa parte de intensificação, essa já foi uma pergunta respondida: vamos intensificar? Nós viríamos aí com o primeiro passo, que seria aí um pastejo rotacionado. E o que seria isso daí? Então, nós temos a necessidade de dividir aí em áreas, ou em várias áreas, né, em áreas menores. Eu vou precisar respeitar alturas de entrada e saída dentro do sistema. Eu preciso de promover ajuste de lotação e eu ainda assim tenho necessidade, dependendo do padrão dessa intensificação, de correção e adubação. E aí começo a trazer algumas situações de casos de sucesso que nós já tivemos, independente do tamanho da área. Nós temos uma propriedade aqui no município de Buriti Alegre, Fazenda Mata Azul, uma área bem reduzida, uma área de 7 hectares, e dentro dessa área, com muito cuidado e com muita disciplina, nós conseguimos aí
fazer um primeiro giro. Então aqui há algumas fotos da propriedade dos animais que passaram por lá. E aí o mais interessante que seria o resultado financeiro. Nessa foto está descrito fases e investimentos que foram feitos em adubação, mas o mais interessante, nós tínhamos uma condição bem diferente. O que fica aí foi uma produção aí de 28,57 arrobas por hectare nessa área. E isso promoveu uma rentabilidade bruta de um pouco mais de R$8.000, tá? Uma área de 7 hectares e nós conseguimos uma lotação global aí em torno de 5,43 UAs por hectare. E aí, sendo um pouco mais com alguns outros resultados, outra propriedade no mesmo município, uma área de 5 hectares, e aí nessa área nós trabalhamos com novilhas, né? Dimensionamos a área para 6 UAs por hectare, mas nós conseguimos chegar aí no final de águas a 10,4 UAs por hectare, e aí com a condição de forragem diferente, mas também com extremo retorno financeiro. São algumas imagens dos animais. Esses animais, como eu mencionei, eram fêmeas e essas fêmeas foram todas destinadas à reprodução. E aí a gente sobe mais um degrau, que seria o pastejo por faixas, tá? E aí o que significa isso? Então, nós damos acesso aos animais em uma área delimitada, tá? O uso de cerca elétrica móvel se faz extremamente necessário, porque imaginem os senhores tentar mover cercas do modo convencional, não seria possível. O tamanho das faixas é calculado de acordo com o número de animais que a gente tem dentro desse sistema e por muito tempo isso foi uma situação recomendada para animais destinados à atividade leiteira, o que hoje isso já não é realidade. Então, trouxemos também um caso de sucesso aqui. Então, nós estamos falando da Fazenda Lajeado, lá foi feito pastejo por faixa, é uma área de 12 hectares, 80 animais de 12 arrobas, tá? E nessa situação, fizemos um piquete por dia. Então, nós temos aqui algumas imagens, áreas, como vocês podem ver, um pouco mais cortadas, aqui é mais evidente, o pessoal trabalhando aí com as cercas móveis aqui, fazendo. Então, esse seria um próximo degrau acima do rotacionado, com muito mais intensificação e muito mais responsabilidade. E aí o que seria esse pastejo denso? Ele se caracteriza por uma lotação menor do que 1.000 UAs por hectare no instantâneo. Então precisamos sim de cerca elétrica. E por que se faz isso? Nós estamos aqui à procura de uma eficiência de colheita maior do que 90%. Tá? E aí eu venho com uma outra situação que seria um pastejo ultra denso. Seria uma lotação maior do que as 1.000 UAs por hectare. De novo, o uso de cerca elétrica se faz necessário, de novo aí procurando uma eficiência de colheita por volta aí de 95% de eficiência, tá? Isso refletindo em desempenho e ganho de peso. E aí eu trago uma fazenda, uma propriedade que está rodando esse modelo de pastejo. É uma propriedade no município de Nerópolis, a área total de pastagem são de 13 hectares. Nós temos um módulo de rotacionado de 6 hectares e um módulo por faixa rodando no tradenso de 5. Depois dessas águas que se passaram dessa estação de chuva, toda a fazenda começou a rodar em pastejo ultradenso. Então, para se ter ideia, essa é uma área de 5 hectares, que eu falei que começou com o pastejo. Foi definido 29 piquetes, tá?
Esses eixos maiores são os eixos fixos que conduzem o choque dentro da propriedade e essas cercas menores são todas feitas em eletroplástico, tá? Com carretilha, e a gente vai mostrar isso daqui para vocês. Então, nós estamos falando aqui de uma troca, tá? Notem a cerca elétrica fixa, tá? Esse é o colaborador da propriedade. Ele vai desarmar a carretilha. Esse é um fio eletroplástico. Ele é um fio plástico cheio de fios de metal entremeados dentro dessa composição. E notem, ele está fazendo um dos avanços, né, ou troca de área dessa propriedade. E notem a docilidade desses animais, né? São animais da raça Nelore, tá? Esse é um lote aí de 60 animais. Esses animais estavam consumindo aí dentro de uma área de 20 por 20, ou seja, de 400 metros quadrados. E nós chegamos aqui com esses animais a uma lotação instantânea superior a 1.100 animais, para ser mais exatos, 1.153 animais por hectare no instantâneo. E em prol, ou a procura, né, de uma eficiência de colheita e de resultado sobre o GMD desses animais. Então, eu trago aqui mais algumas trocas, né? São os mesmos animais, na mesma área, em dias distintos. Então, notem que aqui é o fio da carretilha e os animais respeitam esse equipamento, esse fio, por conta do dimensionamento que foi feito elétrico, né? Então, aqui nós estamos falando de uma voltagem nesse fio em torno aí de 9.500 a 10.400 volts, tá? Então, como tem todo o trato e todo o zelo com esses animais durante o dia, nós estamos falando aqui em torno de 4 a 6 avanços ou 4 ou 6 trocas diárias. Então os animais vão se adaptando muito bem à situação. E aí alguns questionamentos são levantados, né? Frederico, precisa de muita gente, isso é difícil de fazer cerca. Então nós trazemos aqui também a dificuldade de fazer essa cerca. Então a ponteira da carretilha foi fixa lá, num delimitador que já foi feito. Essas são varetas de fibra de vidro com isolador de vergalhão, e aí ele estica a carretilha e aí ele sustenta isso, e a hora que ele chegar na parte fixa da cerca, e aí aqui tem um poste, vocês vão ver a hora que ele chegar na cerca convencional, onde ele vai pendurar a carretilha e vai liberar o choque nesse sistema. Então aí está pronto mais uma faixa, ou para as próximas trocas que ele tiver necessidade de fazer, a delimitação de quanto ele andar já está feita. Então notem, ele esticou, vai pendurar em contato com o arame da cerca elétrica fixa e o choque está liberado. E aí, de novo, vamos para a parte bacana, resultado. Então, nós tivemos uma arroba produzida nesse sistema para esse cenário de R$80. Essa arroba foi comercializada a R$240. Então, sobrou-se aí R$160 por arroba. Notem, 22 arrobas, né? Um pouco mais de 22 arrobas por hectare e um bruto aí de R$3.652 por hectare, tá? Então, essa área é uma área total de 11 hectares. A lotação global aí chegou a quase 4 UAs por hectare e nós conseguimos uma carga instantânea de 1.150 UAs por hectare dentro desse sistema, tá? GMD, conseguimos nessa situação em 752 gramas diários e os animais consumindo aí 0,05% do peso vivo nessa situação. E aí eu trouxe alguns cenários aqui para nós discutirmos principalmente a parte de GMD e de
e de taxa de lotação. Então notem, nós temos uma mesma área com animais entrando com o mesmo peso inicial. E quando nós começamos a trabalhar com incremento de GMD, nós conseguimos diminuir o tempo em meses, tá? E consequentemente, aumentando o GMD e aumentando taxa de lotação, nós conseguimos ter um número maior de animais, tá? E uma produtividade de arrobas por hectare maior dentro da mesma área. E isso, consequentemente, nos traz uma maior rentabilidade com relação ao valor que remunerado por cabeça, um resultado em reais por hectare e uma rentabilidade percentual mensal. E notem, hoje muito em moda e a agricultura vem ganhando espaço dentro da pecuária, mas nós trouxemos também uma comparação com essas situações e sacas de soja e esse valor de saca de soja representado em R$ 120, tá? Então, fica a reflexão e a necessidade procurando por rentabilidade dentro de sistemas pecuários e a gente mostrando o que pode ser feito quando incrementado da maneira correta e da maneira com responsabilidade e com saúde financeira para esses sistemas e essas empresas que nós atuamos, tá? Muito obrigado aos senhores.